serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está vendo? O que antes nós conhecemos quem? Jesus. E também nos predestinou. Se nós conhecemos a Jesus, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Quem que é o seu Filho? Jesus. O Verbo se fez carne, a palavra. A fim de que ele seja o primeiro, primogênito entre todos os nossos irmãos. Por quê? Porque Jesus chamou nós de irmãos. Além disso, ele diz: vós sois meus amigos. Lá em João está escrito: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Está vendo? Um amigo faz aquilo que o outro amigo manda. Por quê? Porque o amigo é uma coisa sincera. Um amigo é melhor que um irmão, em Provérbios diz o pregador. Está vendo? Então veja bem, Colossenses capítulo 1, versos 12 a 15. Então vamos lá. Capítulo 1, versos 12 a 15 de Colossenses. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Quem é luz? Deus é luz. E João, capítulo 1, diz que ele foi a luz que habitou entre os homens. Ele foi a luz dos homens. Está vendo? Em João capítulo 1, se não me engano, verso 14, diz: ele é a luz dos homens. Está vendo? Então veja bem como que é. Então, para sermos participantes da herança dos santos na luz, em Jesus, em Deus, ele nos tirou da potestade das trevas. Está vendo? Nós antes andávamos em trevas, ele tirou-nos da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque Deus é amor. Então, ele nos transportou, tirou-nos da potestade das trevas e nos transportou para a luz, para o seu grande amor, para o reino de seu Filho, em quem temos a redenção, olha aí, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja aí como confirma Colossenses 1, 12, 13. Fala tudo que ele nos tirou, porque nós tínhamos a herança, ele nos tirou, ele nos deu aquela herança, de nós participarmos daquela herança, e nos deu a redenção pelo seu sangue, aquele sangue derramado lá na cruz. E assim nós temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados, e a imagem de Deus invisível. Quem? Jesus. É a imagem de Deus invisível, porque nós não vemos a Deus, nós não conhecemos a Deus, nós conhecemos a Jesus, que é o Filho de Deus. E por isso, quando nós vemos a Jesus, quando nós sentimos a Jesus, quando nós temos o Espírito de Cristo em nós passamos a conhecer a Deus, tudo através de Jesus. Veja bem? E por isso, Jesus foi o primeiro de toda a criação. Aquela criação que Deus fez lá no Novo Testamento. Deus fez uma nova aliança e Jesus passou a ser o primeiro daquela nova aliança. E nós depois viemos através de Jesus. Aí Hebreus capítulo 1, versos 29 a 31. Vamos fechando a mensagem para vocês verem por que a encarnação do Verbo de Deus em nosso meio e qual foi a finalidade desta encarnação do Verbo de Deus em nosso meio. Vai prestando atenção nele. Hebreus capítulo 1, verso 29 a 31. Tendo feito tanto mais excelente do que os anjos, está vendo? Deus fez a Jesus mais excelente do que todos os anjos. Por quê? Porque ele era a palavra que estava com Deus. Era aquela palavra que haja luz, havia. Quem era aquela palavra? Jesus. Está vendo? Então Deus o Espírito, Jesus a palavra e o Espírito Santo é o Espírito que confirmava todas as coisas.
Quanto eu dou mais excelente nome do que eles, está vendo? Um anjo chama Gabriel, outro arcanjo chama Miguel, e assim por diante. Todos os anjos têm um nome, mas Jesus foi o nome que o anjo ordenou para Maria colocar naquele menino, que é o nome mais excelente do que todos os outros nomes que havia nos céus. Porque o qual dos anjos disse, olha aí, tu és meu filho, hoje te gerei. Aquela mensagem que só João Batista ouviu lá quando estava batizando Jesus. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Veja bem, por que a ordem de Deus diz que todos os anjos de Deus o adoram? Quando Jesus foi levado, depois do batismo, veio o Espírito Santo, recolheu Jesus, levou ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Satanás veio e tentou a Jesus 1, 2, 3 vezes. E Jesus sempre dizia, está escrito. O Satanás dizia assim, não, está escrito que você, sendo filho de Deus, você pode dizer a estas pedras, faça-se pão e come. Aí Jesus também falava, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo? Então Jesus falava, Jesus dizia, Jesus confirmava através da palavra que estava escrita. Por isso nós também devemos confirmar. Quando alguém falar alguma coisa para você, ele vai falar alguma coisinha da Bíblia. Preste atenção. Ele não vai falar o que não está na Bíblia. Mas você então confirma, não está escrito, assim